A humanidade está à beira da extinção e para salvá-la, a super inteligência artificial Gaia calculou que a melhor forma de salvá-los é tendo quem venceria semanal no canal do Shitstein. Mas como isso não é uma opção possível, a segunda melhor opção era um torneio até a morte de superpotências mundiais representadas por jovens super poderosos com vários poderes do balacobaco. Essa é a história de Reikyo Sensen, mas sem a parte que envolve os quem venceria do canal. E hoje estamos aqui para a terceira edição de análise desse mangá, analisando a luta entre Luke Akers, o campeão da Austrália, e Namir Shaaban, o campeão do Egito. Sim, campeão. Nas últimas análises chegamos à conclusão que Reikyo Sensen tem muitos diálogos e pouco combate, porém que tem uma boa construção de mundo, mas terá esses seus pontos negativos sendo consertados nessa luta, ou a gente vai ter mais um combate mediano, no sentido realmente de porradaria, né? Vem comigo para descobrir na parte 3 da análise de Reikyo Sensen aqui no canal do Shitstein. Já aproveitando antes de começarmos a análise, se você é fã de Reikyo Sensen, ou no mínimo um leitor frequente, e quer ver as análises das futuras lutas aqui no canal, lembre-se de dar like e compartilhar o vídeo aqui pra mostrar, né, que esse mangá também pode fazer parte do conteúdo do canal aí, né, apoiando o canal crescer cada vez mais, também com o Reikyo Sensen, né, com o torneio aí das nações arruinado. Então, se você quiser mais aqui desse mangá aqui no canal, não esquece de dar like e se inscrever, beleza? Bom, como eu expliquei no começo, aqui no canal já analisamos as duas primeiras lutas de Reikyo Sensen, e nela chegamos à conclusão que o mangá acerta muito quando o assunto é a construção do mundo, e principalmente o seu mote principal sobre o que é a guerra e como ela impacta nossas vidas negativamente, criando um clima bastante interessante durante todas as lutas do mangá. Mas ao mesmo tempo, como mangá de ação, né, como obra de ação, ela fracassa bastante em criar coreografias interessantes ou ter uma grande dinâmica de combate. Mas será que aqui no combate entre Luke e Namir alguma coisa disso mudou? Vamos descobrir isso já indo direto para a análise, começando com o ponto de arte. Todo leitor ou não leitor de Reikyo Sensen tem que concordar comigo que a arte desse mangá, ao menos à primeira vista, é realmente muito bonita. Como comentei nos vídeos antigos, Reikyo Sensen é muito bom quando o assunto são quadros mais importantes, né, de impacto na página, ou páginas duplas, as famosas double spreads. Não só elas são visualmente impactantes, como a disposição dos recursos dos personagens em página, né, são sempre visualmente muito bonitas, não são poluídas e tem uma quadrinização, né, ou seja, uma disposição ali dos quadros, né, também muito bonita. Isso não só nas páginas duplas, em todas as páginas mais relevantes do mangá tem uma ótima quadrinização. Ele sempre faz quadros bastante criativos, a composição da página de Reikyo Sensen não é aquela disposição genérica de quadros retangulares, né, normalmente em 4 ou em 6 quadros, né, às vezes até em 9. Não, é uma disposição bem mais criativa, com linhas diagonais, né, e composições bem inventivas, bem quebradas, que dão bastante dinâmica para a página. Porém, ao mesmo tempo que os acertos antigos se mantiveram, infelizmente os erros na arte também se mantiveram. Apesar da arte muito bonita, Reikyo Sensen ainda tem bastante dificuldade em fazer uma boa coreografia. Seus personagens têm poderes bastante criativos e livres, mas a sua coreografia muitas vezes se resume a ataques rápidos, né, um aparecendo atrás do outro e tomando um dano do nada. Raramente existe uma trocação visual no combate, só poderes indo de um lado pro outro e se colidindo, né, em vários chuás de poder. E muitas vezes esses poderes acabam gerando uma poluição visual bastante grande. Os assinantes do clube de membros aqui do canal, que acompanham as minhas leituras iniciais da rodada, já estão ligados disso, mas tem alguns momentos que tu genuinamente não tá conseguindo entender o que tá acontecendo na página. Eu peguei um quadro específico para ilustrar isso. Esse aí é onde o Luke, né, o representante da Austrália, foi preso por costelas de um elefante geradas pelo Namir, né, que é o representante do Egito, que também tem a habilidade de gerar e manipular ossos de seres vivos. Aqui eles estão no meio de um combate, então o leitor ele tem que passar de maneira frenética pelas páginas, né? Ele não tá ignorando os acontecimentos na leitura, né? Mas sim lendo num ritmo acelerado, porque a luta tá acelerada, né? Esse é o ritmo da obra, né? Que a gente tanto fala, né? O ritmo é definido pelo jeito que o leitor lê, né? E pelo jeito que a história tá fazendo o leitor ler. E aqui no combate tem que ser um ritmo mais rápido. E aqui essa costela tá branca demais, como dá pra ver aqui no quadro. Ela facilmente se esconde junto com o chão ali, né? Da luta. E lendo rápido, você pode nem perceber que surgiu algo ali pra prender o Luke. Falta um contraste um pouco mais forte no preto, ou algum pincel branco mais marcante no contorno, para permitir que uma olhada rápida capte essa costela como algo diferente, né? Uma coisa que não é o cenário de trás do Luke. Claro, isso aqui que eu tô falando é só de um quadro, né, mas eu tô usando esse um quadro específico pra deixar claro a minha crítica. Isso junto com a coreografia bastante barata, fazem a arte de Reikyo Sensen muito bonita, com uma quadrinização e páginas duplas ótimas, mas bem
preguiçosa e padronizada quando o assunto é combate. Com isso, vamos para o próximo ponto, vamos ver como Heikyo Sensei vem construindo a sua narrativa. Bom, quando falamos de narrativa, falamos também de como o mangá conta a sua história, especialmente os elementos que ele quer tratar na história, né? Os personagens de hoje, o Luke e o Nasir, se conectam bastante em características que, antes mesmo da luta, o mangá já começa a construir. Eu já falei algumas vezes aqui no canal como a apresentação de personagens é muito importante, como aquelas cenas iniciais dele, né? A primeira impressão é essencial para captar a atenção e o interesse do leitor. No caso do Luke, ele já havia sido apresentado na rodada passada, mas o Namir nunca tinha tido uma apresentação relevante como a do Luke. Na realidade, a sua cena de apresentação, né, por assim dizer, veio por meio do Nishizono. Pra quem não lembra, Nishizono é o representante do Japão aqui no mangá, né, e que lutou na primeira rodada do torneio contra o representante da Inglaterra. Ele é um personagem extremamente pacifista, um verdadeiro passarinho fora do ninho, por assim dizer, né, porque ele tá em uma guerra de nações em um mundo destruído pela guerra, que é o mundo de Heikyo Sensei. E o Nasir é apresentado ao discutir e debater os seus ideais com o Nishizono. Enquanto o Nishizono é um pacifista extremo, né, o Nasir concorda com ele que guerras são ruins, ele também não gosta de guerras, mas tem a mentalidade que numa guerra é eles ou é os meus, né, e ele vai lutar para proteger os seus, ele vai lutar para proteger quem ele tem como pessoas queridas. Esse aspecto do Nasir de compreender os horrores da guerra, mas meio que ceder a isso e apenas lutar para proteger aqueles que ama, é bastante explorado em seu ótimo flashback. Eu não quero me estender em spoilers aqui do flashback do Namir, porque realmente é muito bom, realmente é um ótimo flashback, disparado o melhor do mangá, mas basicamente ele não só aprofunda a motivação que eu acabei de citar, né, de lutar não pelo gosto, pelo prazer ou por satisfação pessoal, mas porque é uma guerra e você tem que proteger os seus amigos, né, você tem o poder pra isso. Ele também é um flashback bastante emotivo e bastante surpreendente, especialmente pela forma que conecta Namir e os seus poderes. Isso é algo que nos vídeos passados eu já tinha elogiado, que era como Heikyo Sensei consegue conectar o passado dos personagens com os seus poderes. Eles não são simplesmente poderes aleatórios, esses poderes ressoam com a personalidade, o flashback e os pensamentos do personagem, e aqui não é diferente. O caso do Luke e a sua geração de asas de borboleta é um pouquinho mais suave, o mangá não chega a explorar 100% isso, enquanto com o Namir já tem sim coisas mais profundas. Sua conexão com a geração de ossos é literalmente do contato que o Namir tem com ossos durante a jornada na vida, tanto do lado positivo, representado a parte da vida onde ele viajou muito pelo mundo e conheceu muitos animais e locais, quanto na parte negativa, quando finalmente ele entrou em contato com ossos humanos. Uma cena bem triste e impactante, por assim dizer. Mas o Namir não tem só a habilidade de gerar ossos, ele também tem olhos extremamente analistas que podem prever o movimento dos adversários, uma visão do futuro, que novamente também se conversa com o mote do personagem. Toda a questão do seu personagem é que ele quer ser aquele que decide, ele quer ser o que toma a decisão, o ativo, né? Enquanto quando ele era criança, ele vivia uma situação lastimável e por isso que ele aprendeu a identificar a reação e a ação das pessoas, as suas expressões e os seus movimentos, né? Para que ele pudesse sobreviver, foi assim que ele desenvolveu essa visão do futuro, por assim dizer, né? Isso fez do Namir alguém reativo, ele reage às coisas, ele nunca é quem toma a decisão, e sim quem reage à decisão dos outros. Então percebam como as suas habilidades, né, tanto a visão do futuro quanto a geração de ossos, se conectam com o seu plot. Ele tem uma visão do futuro que justamente indica o que ele era no passado, não o que ele tem que ser atualmente, né, que é alguém que toma a decisão, que toma, né, a ação ali da batalha. Porém, essas habilidades, ao mesmo tempo que provam como Heikyo Sensei tem esse trabalho nos poderes, também tem o já dito, né, descaso nas lutas, pois essa habilidade serve pra absolutamente nada no combate e é descartada extremamente rápido. É facilmente esquecida essa questão da visão do futuro do Namir. Ou seja, essa visão do futuro dele é um ótimo exemplo de como no desenvolvimento dos personagens e o aprofundamento dos seus ideais, Heikyo Sensei manda muito bem, mas no combate nem tanto. E você deve estar aí se perguntando por que eu só tô falando do Namir, né? Mas calma, eu vou falar do personagem do Luke também, mas eu vou deixar pra falar mais dele no ponto de personagens, pra falar um pouco mais do seu paralelo ali, né, com um outro lutador. Então é bem interessante como essa luta também contribui com essa grande mensagem aqui do mangá de como a guerra impacta não só o mundo em larga escala, mas as pessoas numa escala menor, e o que é o certo e o que é o errado numa guerra, né? Se nela meio que vale tudo pra proteger a sua nação, ou não, né? Bem legal como o mangá tem esse mote principal e esse clima todo de apocalipse que é bem trabalhado mesmo. Entretanto, aqui não tem só elogios, o mangá tem alguns errinhos no
sentido de decisão narrativa que eu terei que citar. Alguns são mais simples, né? No flashback do Namir a gente tem bastante elementos importantes, como um personagem que é uma figura paterna do Namir, o líder, sendo alguém sem perna, mas isso só sendo introduzido pro leitor por meio de um diálogo explicando por que ele não tem uma perna. Narrativamente, é melhor esse elemento ser apresentado visualmente pra gente, antes, né, como um ponto de interesse, pra depois, aí sim, o mangá vir e explicar pra gente por que ele não tem uma perna. Outro ponto que poderia também ser melhor trabalhado é durante a apresentação de Namir num show de dança do grupo de excursão dele durante o flashback, onde autoridades egípcias dizem ter visto o seu show, mas o mangá não mostra eles vendo. Não gostaria nada mostrar uns agentes de terno e gravata vendo o show pro leitor, né, já tendo uma ideia de que tem algo acontecendo, né, e que vai criar uma expectativa nele pra que eventualmente chegue, né, a entrada deles ali no mangá. E sim, eu sei, tanto a questão da perna quanto desses agentes são detalhes bem pequenos, mas é a falta desses detalhes que não faz a luta ir de algo bom pra algo muito bom. É como dizem, né, Deus mora nos detalhes, e é dar atenção neles que faria algo que é 7 ir pro 8 e o 8 ir pro 9, por exemplo. E pra fechar o ponto de narrativa, tenho que falar da reta final da luta, que é uma conclusão extremamente broxante. Provavelmente o pior final de luta do mangá, o que é bem triste, pois antes dessa reta final a luta certamente estava sendo a melhor de todo o torneio. Bom, em resumo, o Luke tem um super hiper blaster mega upgrade em suas células de Teseu e entra no modo Come-Cu e simplesmente acaba com o Namir mesmo depois de passarmos por um flashback de onde o Namir supostamente, né, deveria levar a vantagem ali até a virada do seu personagem ali no combate. E é bem abrupto mesmo, tá? Quem leu tá ligado que o cara ganha esse power up e corta totalmente o momento do Namir e devasta ele. Eu genuinamente não entendi qual foi a decisão da narrativa, né, do mangá pra fazer isso. Ok, o Luke é sim muito apelão, né, o herói original, o cara com mais experiência com as células de Teseu, que é o que dá poder pros personagens, mas cara, não tinha necessidade de acabar com a luta que tava numa crescente, né, de maneira tão abrupta e sem graça. Ela termina basicamente sem nenhuma mensagem, sem uma verdadeira colisão do ideal dos personagens. Então eu particularmente acho que essa decisão final acabou fazendo com que uma luta que tinha tudo pra ser largamente a melhor luta do mangá, terminou tendo um grande asterístico em sua execução. Mas eu tô falando aqui do Luke, né, sem elaborar muito do seu personagem. Até parece que ele não tem nada pra ser contado, mas ele tem sim. Então, como prometido, vamos para o ponto de personagens. Bom, no aspecto de personagens, a análise de hoje não vai divergir muito dos dois personagens principais, que é o Namir e o Luke. Eu já falei bastante do Namir e da sua filosofia como personagem de ser aquele que decide, né, lá no ponto da narrativa. O que eu não deixei claro é o paralelo dele com o Luke. Assim como o Namir, o Luke é alguém que não gosta de guerras de maneira necessária, né, ele não gosta nem um pouco de guerras. Mas diferente do Namir ou do Nishizono, o Luke é extremamente automático, ele é quase que neutro, é um aspecto bem diferente da guerra. Enquanto o Nishizono é alguém muito pacifista e o Namir poderia ser visto como alguém realista, o Luke é alguém neutro, sem opiniões. Isso se conecta com o seu personagem. Luke é um herói com a geração de insetos, mais especificamente de asas de borboleta. Por isso, assim como um inseto, o Luke tem um instinto de sobrevivência extremo, ele age completamente por instinto durante a luta. Percebam que enquanto Namir luta para tomar uma decisão, o Luke é alguém que luta instintivamente, ele não tem controle de suas ações no sentido prático da coisa, ele é apenas uma máquina de matar. É o que ele se torna durante o final do combate, onde alcança os estágios finais de sua evolução. E esse paralelo deles, né, o cara que se move instintivamente de maneira automática e precisa e aquele que luta para decidir tomar uma ação, acaba infelizmente não sendo explorado na reta final da luta. Claro, existe toda essa construção de como cada personagem funciona, mas se a narrativa se conectasse com a luta, né, e fisicamente a luta representasse esse choque ideológico deles, saindo como vencedor desse embate de ideais, né, alguém ali, especialmente o cara que ganha, né, e mostrando ao leitor qualquer moral da luta, né, teria sido tudo isso bem melhor. O final da luta acaba sendo, né, como eu falei antes, bem do nada, e a vitória do Luke de maneira repentina, sem essa colisão de ideais, né, acaba fazendo com que esse embate não tenha uma conclusão moral, uma mensagem pro leitor, o que é bem triste, já que, como eu falei, o grande ponto forte de Haikyuu Seisen é que eles têm esse grande mote da guerra conectando todas as lutas, né, especialmente esses dois personagens que você poderia traçar um paralelo muito bom para tipos de soldados em uma guerra, né, tem o soldado que vai lutar na guerra sem querer lutar, mas se
motivando de que, cara, se eu não for lutar nessa guerra, meus entes queridos vão morrer. E tem o soldado que ele simplesmente desliga as emoções dele, né? Ele não se importa se ele tá matando, né, ou se ele vai morrer. Ele é meio que um soldado automático, né, que seria o caso do Luke. E claro, a análise aqui do vídeo tá indo só até exatamente o capítulo que termina a luta. Dá pra ter alguma conclusão, né, alguma moral desse confronto no capítulo seguinte ao fim da luta. Mas como eu falei, o melhor seria ter essa conclusão durante o combate, quando você conecta ali, né, a moral da luta com o físico da luta em si. Mas enfim, creio que seja isso tudo a se falar da terceira rodada do Torneio das Nações Arruinadas. A terceira rodada é basicamente uma continuação de tudo que já analisamos anteriormente. As lutas continuam bem sem graças no aspecto de personagem, mas os personagens e os dramas estão muito bons. Ou seja, dizer que tivemos o ponto mais alto do mangá no flashback do Namir. Nos vídeos anteriores eu dei tanto para a primeira luta quanto para a segunda luta a nota de 5 de 10. Mas agora, apesar de erros terem se mantido e os acertos na obra continuarem sendo os mesmos, os personagens, os dramas dele, né, como seus poderes se conectam com seus traumas, tudo isso ou ficou igual ou melhorou, mesmo que um pouquinho. Então creio sim que Erekel Sensei merece uma subida de nota. Então, para especificamente o terceiro combate do Torneio de Nações Arruinadas entre Luke Akehurst e Namir Shaban, minha nota vai ser um 6 de 10. Agora eu quero saber de você, curte a luta de Namir e Luke? Acha a melhor do mangá ou acha que ela é bastante decepcionante? E tá empolgado para a próxima rodada entre Canadá e Mongólia? É um confronto bastante curioso, mas vamos ver o que o mangá vai apresentar pra gente, né? Como sempre, agradecimento aos boosters do servidor Discord, aos membros General de Guerra, João VRK, Vitor Emanuel, Dark, Nada, Omni, Arthur Luiz, Alex Seidan, Kim Chan, Luiz Fernando e Saif, Imperadores Celestiais, Martin UD, Nebula Mental, Nintendo Nada e Samuel Quevedo por apoiarem diretamente o canal. Meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.